No vídeo de hoje eu vou mostrar para você que há muito mais desvantagens do que vantagens em utilizar a inteligência artificial para fazer um processo terapêutico. Tem bombado, tem viralizado alguns vídeos sobre pessoas fazendo terapia usando o chat GPT, por exemplo, e eu quero mostrar para você porque eu tive um diálogo com um amigo meu sobre utilizar inteligência artificial para fazer terapia, para fazer um processo de cuidado sobre saúde mental. E então eu quero compartilhar com você alguns pontos em que nós chegamos à conclusão. Nesse caso, lembra que eu falei que tem muita gente utilizado e tem gente que viralizou alguns vídeos falando que fez ali o processo de terapia ou um processo de cuidado sobre a sua saúde mental em relação e na utilização com uma inteligência artificial. Nesse caso, o que mais tem falado é o chat GPT. Agora, será que realmente é vantajoso? Será que realmente há muito mais desvantagem? E além de tudo, será que é perigoso usar o chat GPT para ter esse acompanhamento terapêutico? Então segue aí para a gente entender algumas questões. Eu vou falar primeiro as desvantagens e no final eu vou falar vantagens no plural ou no singular, e eu quero que você, junto comigo, entenda melhor e veja o que é melhor para você. Usar a inteligência artificial ou usar um psicólogo, um terapeuta, uma pessoa que é especializada em saúde mental e que possa te acompanhar fisicamente, pessoalmente, olho no olho, tá certo? Eu acabei utilizando aqui também, fazendo alguns testes, e um tempo atrás eu cheguei até a fazer pesquisa sobre algumas inteligências artificiais ou aplicativos que têm esse objetivo, que de uma certa forma é utilizada por algumas empresas que realmente fazem esses serviços de acompanhamento terapêutico através de inteligências artificiais. Eles, por suas vezes, vão colocar várias vantagens, mas eu, como estudante, pessoas que têm acompanhado outras pessoas também para cuidar da sua saúde mental. O meu foco hoje, tanto aqui nas redes sociais, é também para fazer processos que ajude na saúde mental das pessoas, processos psicoterapêuticos que ajude a pessoa regular as suas emoções, pensar melhor diante das suas crenças, diante também dos pensamentos automáticos e assim por diante. Eu tenho visto que há muito mais desvantagem do que vantagem nesse quesito. O primeiro ponto que eu observo, que eu tenho aprendido, é que a inteligência artificial ela não te confronta. Não que um terapeuta vai te confrontar, mas conforme você vai colocando as coisas ali para ela, em nenhum momento ela te confronta a ponto de você fazer uma introspecção, a ponto de você olhar para si próprio e ver que está errando, ou ver se está errando nos seus pensamentos, nas suas escolhas, nas suas decisões, em várias questões que você esteja com o objetivo de alcançar. Ela sempre vai falar com você de forma como se tivesse, parece que tem um pouco de dó ou um pouco de medo de te confrontar. Então eu vejo que esse é o primeiro ponto, a primeira desvantagem. A segunda desvantagem que eu tenho observado é que ela não mostra os perigos também das escolhas erradas, né? Então, se você tiver escolhas erradas, muitas vezes ela não vai mostrar o perigo. É claro que ela está programada e tem algumas questões que ela pode te alertar, mas tem coisas que ela não alerta. Então, é um grande ponto de desvantagem também que eu tenho observado nisso. Além de tudo, o que acontece? Você precisa saber fazer uma pergunta muito importante para ela. Por mais também que você possa pensar num funil de conversa ou num caminho de conversa com ela, você tem que saber realmente fazer a pergunta certa. Por quê? Como ela também é uma inteligência artificial generalista, ela pode te dar várias respostas.
Inclusive, se você fazer algumas perguntas numa sequência, ela pode te dar respostas parecidas, usar palavras parecidas também, e ela acaba complicando também nesse processo contínuo de cuidar da sua saúde mental. Esse processo psicoterapêutico pode ficar comprometido. Eu parei esse vídeo rapidinho apenas para te pedir um grande favor, ou seja, se inscreve no canal para nos ajudar a chegar aos 10 mil inscritos o mais breve possível. Então, se você conhece alguém, compartilhe esse vídeo também como forma de gratidão pelo nosso trabalho. E nós vamos chegar muito mais rápido com a sua ajuda. Agora, além de você saber perguntar muito bem, você também tem que entender um pouco do assunto, porque é muito perigoso ela te dar uma resposta a mais do que o real. Então ela acaba fugindo da realidade e acaba podendo te dar uma resposta muito maior do que o necessário. Ou seja, você precisa entender algo sobre o cérebro humano, sobre alguns pontos específicos que você esteja precisando, para que você saiba se ela está extrapolando na resposta ou não. Então a gente precisa ter esse outro ponto e essa observação. Outra questão importante também é que ela não grava o que fala. Então, dependendo do tempo que você estiver conversando com ela, ela pode desvirtuar o assunto. Ela pode desvirtuar o foco que você iniciou. Um profissional, um ser humano, ele vai ter todo detalhado ali, ele vai ter suas anotações, ele vai ter algumas referências também da qual ele trabalha, e aí ele não vai se perder. A inteligência artificial, ela pode se perder muito facilmente. Outra questão que, conversando com esse amigo também, o fato de estar sempre ali no celular ou no computador, ele próprio também observou isso, que ele não conseguia executar as tarefas. Ele não tinha compromisso com ninguém. Ele não tinha que chegar no outro dia, na outra sessão de psicoterapia, na outra sessão ao qual estava agendado. Ele não tinha compromisso, então não tinha um agendamento. E com isso, ele também entrava sempre quando queria. Quando eu fiz esse teste que eu comentei com vocês, eu usei um aplicativo e eu entrava quando queria. Não tinha um compromisso, não tinha uma agenda, não tinha uma pessoa para eu olhar e falar: eu não fiz tal tarefa, eu não fiz tal combinado. Tanto faz como tanto fez. Então eu não assumia compromisso com ninguém. E aí acaba deixando a desejar esse processo terapêutico com uma inteligência artificial. Outra questão que a gente conversando, a gente analisou, é que é um processo vazio, é uma conversa no vazio. Porque quando a gente está aqui com o cliente na chamada de vídeo, num momento presencial, é muito diferente. Mesmo que você venha se despedir da pessoa, mesmo que a gente desligue a câmera aqui com a pessoa, com uma inteligência artificial, você fecha o aplicativo e parece que você entra num limbo, num vazio existencial que não traz sentido. E você lida com algo que você sabe que está lidando, que a sua produção é através de dados. Não tem sentimento, não tem aquela questão de olho no olho, não sabe reagir diante das microexpressões do rosto, o tom de voz, porque muitas vezes é apenas uma mensagem escrita, embora também alguns podem usar o recurso da voz, mas ainda assim não tem como saber, não sabe se está chorando, se está sorrindo, se está com raiva, se ficou indignado com a resposta que ela teve ali. Por exemplo, com um terapeuta humano você consegue reagir, o paciente consegue reagir dependendo da expressão humana do terapeuta, e do lado contrário a mesma coisa. Eu consigo ver os olhos dele, eu consigo ver a boca dele, eu consigo entender a voz, o tom de voz da pessoa, e a inteligência artificial não. Então, olha só quantas desvantagens eu tenho mostrado aqui para vocês, tá certo? Agora, e na nossa conversa, e ainda ele que me fez pensar em vantagem, é que é uma máquina que tem bilhões de dados, bilhões de conhecimento. E eu até usei a analogia aqui de um livro que um terapeuta, a gente tem
por exemplo, aqui essa estante aqui, essa mini biblioteca. Então a gente usa muitos livros que a gente lê, que a gente ouve também outros psicólogos, outros terapeutas ensinando, compartilhando suas experiências. Então a gente tem muitos dados aqui. E ele observando a única questão no sentido de ser um processo mais rápido. Eu aqui poderia levar um tempo para ler o livro, para resumir o livro e para trazer algumas práticas. A única observação que esse meu amigo disse é nesse sentido, porque como a inteligência artificial ela tem bilhões de dados, então ela processa muito mais rápido. Ela pode trazer algumas coisas mais especificamente, mas ainda assim, olha só, eu anotei aqui 2, 4, 6, 8, 9, 10 pontos de desvantagens contra um ponto de vantagem em relação ao uso da inteligência artificial num processo terapêutico. Aí a minha pergunta que fica para a gente fechar esse vídeo é que será que vale a pena mesmo usar a inteligência artificial para um processo terapêutico, para um processo de acompanhamento com a sua saúde mental, ou vale mais a pena você investir em um terapeuta humano? Eu mostrei para você aqui 10 desvantagens de usar uma inteligência artificial para um processo terapêutico, para um processo de acompanhamento sobre a sua saúde mental, e apresentei apenas uma vantagem. Então, qual você escolhe? Fazer o uso do recurso da inteligência artificial para cuidar da sua saúde mental, ou usar o recurso do ser humano para te acompanhar, para te analisar, para ver as suas expressões, para entender o seu tom de voz e toda a sua manifestação das emoções, dos desejos, sentimentos e assim por diante. Então, tome um grande cuidado, pensando que uma inteligência artificial pode te ajudar nesse processo psicoterapêutico, nesse processo de saúde, de cuidar das suas emoções, de cuidar da sua saúde mental. Mas eu quero reforçar, incentivando você a procurar um profissional ser humano bem qualificado. Se você precisa de ajuda nesse ponto também, pode nos chamar que vai ser um prazer poder te ajudar. Se você tem alguma experiência com inteligência artificial, deixa aí nos comentários. Deus abençoe e até o próximo vídeo.